A adolescência é a fase de maior mudança corporal e hormonal que o indivíduo enfrenta ao longo da vida. Correr riscos, emocionar-se e autoaceitar-se fazem parte dos desafios e comportamentos típicos dos adolescentes, ligados às transformações sofridas nesse período. Eu vou conversar com a psicopedagoga e orientadora escolar, Luciene Conde Bueno Silva. Boa tarde, Luciene. Boa tarde. Como que as mudanças interferem na personalidade dos adolescentes? As mudanças dos adolescentes entre 12 e 18 anos são muito intensas, tanto no padrão comportamental quanto na estrutura corpórea, graças à produção dos hormônios esteroides, os hormônios sexuais, né? Com a produção desses hormônios sexuais, as crianças, eles crescem de repente, eles têm um estirão. Isso causa um pouco de estranheza a eles. Por quê? Porque o nariz cresce muito rápido, outros são os braços, as pernas, né? Os membros crescem rapidamente, aparecem acnes, mudança na voz. Então, tudo isso faz o quê? Que esse jovem, ele acabe se interiorizando mais. Ele vai para o seu mundo, ele se contrapõe às opiniões das famílias, se afastam dos familiares, provocam discussões, outros ingressam em terrenos perigosos. Então a família tem que estar realmente sempre alerta, né? Sempre atenta. Mas a tendência é eles caminharem para o equilíbrio. E na fase de faculdade, se nessa fase não acontecer esse equilíbrio, se não for suficiente para eles amadurecerem, né, e superar essas crises de adaptação para que aconteça esse equilíbrio, o trabalho profissional, com certeza, ele restabelece esse equilíbrio, marcando, assim, a idade adulta em definitivo. Quais são os sinais de alerta para saber que um adolescente está sofrendo algum tipo de pressão, que seja psicológica ou social? A mudança de comportamento. Por quê? No adolescente, a mudança de comportamento é natural, é normal. Como eu disse antes, ele está mais interiorizado, ele está mais voltado para os seus ideais, para os seus questionamentos. Mas se ele começa a mudar certos comportamentos, certos hábitos, como o sono, se ele não tem sono ou se ele tem muito sono, alimentação, se ele está alimentando muito ou alimentando pouco. Então, esses são sinais de alerta. Aí a família precisa estar mais atenta. Agressividade, né? Agressividade também é um aspecto que tem que ser analisado. E a família sempre está com um olhar cuidadoso com esse filho. A preocupação maior é que esse adolescente, ele acabe entrando num caminho que seja um caminho perigoso, como, por exemplo, o caminho das drogas, né? Mas nem sempre ele estar recluso no seu quarto significa que ele é antissocial. Ele é antissocial para a família, mas, de repente, com um grupo de amigos, ele não é antissocial. Então, vai aí esse cuidado da família. Estar atento para ver se ele realmente estiver antissocial com um grupo de amigos, aí existe realmente uma preocupação. Aliás, todas as experiências vividas pelo ser humano, elas podem definir ou não a sua personalidade. Com relação aos estudos, ao menos aqui na França, os pais reclamam muito do volume de trabalho para fazer em casa. Os adolescentes se mostram muito cansados, com alto grau de estresse e desmotivados. Como os pais podem auxiliar nesses estudos? É fundamental a família demonstrar interesse pelos estudos dos filhos, né? Incentivar os filhos, mas sem cobrar. Realmente ter interesse. O meu filho, nossa, que legal que você está aprendendo isso, né? Porque assim ele vai ter mais estímulo, ele vai ter mais vontade de estudar, toda vez que a gente demonstra interesse pelas coisas dos nossos filhos, eles se sentem mais estimulados. Então, é importante a família dar valor, incentivar de uma forma positiva esse filho a estudar. Em primeiro lugar, eu acho que a família pode começar criando uma rotina.
horário para acordar, horário para tomar o desjejum, café da manhã, o almoço, o horário para estudar e também o horário para o lazer. Então é importante a família criar um horário e um hábito de estudo, tá? Todos os dias, naquele horário, ele vai sentar, ele vai estudar, ele vai fazer as suas atividades de casa e depois a família promover para essa criança, para esse adolescente, momentos que ele possa desestressar, que ele possa ter lazer, que sejam situações prazerosas para essa criança e para esse adolescente. Como, por exemplo, fazer uma receita de família, sentar e conversar sobre os hábitos da família, sobre a formação dessa família, contar histórias da sua infância é importante, porque assim ele está te conhecendo melhor, ele está vendo quais são os seus valores. Então, sempre tem um tio na família que a gente pode, assim, uma tia, um primo, que a gente pode trazer a história desse personagem da família, contar ou uma família, ou uma situação de sucesso ou de fracasso, e mostrar para os filhos que a gente às vezes acerta, que a gente erra, né? Então, trazer a história da família é interessante, né? Assistir um bom filme onde tem uma mensagem, sempre procurar tirar uma mensagem das histórias, tanto das histórias familiares quanto de um bom filme, que seja uma história de contos de fada com as crianças. Tirar essa mensagem é muito importante. Mostrar sempre o lado positivo e o lado negativo, para ele ver que todo super-herói, que todos os contos de fadas têm também, né, o lado negativo, que assim a gente vai ensinando ele a ver o mundo como ele realmente é. Assim você está tirando o foco dos estudos, você está tirando ele do foco dos estudos, está trazendo momentos de deleite, de prazer, de cultura, de conhecimento familiar, né? Então, são momentos que vale a pena a gente valorizar. E também promover prática de esportes, uma aula de música, sabe? Uma arte-terapia, também é importante, mesmo que seja virtualmente depois, pode ser, né? Às vezes eu tenho visto pessoas fazendo atividades via computador, então o professor está lá ensinando a fazer atividade, também vale a pena. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Adolescente realmente não é fácil. Meus filhos ainda não chegaram nessa fase, mas eu confesso que eu morro de medo. Então, eu queria te agradecer muito e espero que tenha ajudado também muitas famílias. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade.